Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E bem-vindos ao nosso novo espaço, Cláudia. Estou muito confortável nas nossas novas poltronas. É verdade, agora deram-nos umas poltronas que, como realmente nós merecemos, como rainha. Rainhas, olha, estou aqui só mesmo... Nem mexo. Mas não pode ser, Cláudia, não muito à vontadinha, porque isto está tarde. Nem mexo, estou confortável. Depois dá aquela vontadinha, vem agora, começa a vir aqui o tempo frio, começa a dar a vontade da mantinha. Não, é para Puxar as ficar pernas aí... cá para cima e ficar de lado. Exato. Não é isso. É para ficar aí bem atento, porque, como sempre, temos uma convidada fantástica para apresentar. Sim, e traz fotos muito fixes, muito interessantes, muito fofinhas, de quarto de crianças. E, portanto, não pode perder este programa, tem de ficar, já que aí está, não pode sair mais. É verdade, vamos conhecer a Míriam Sequeira do projeto This Little Room, que, como a Cláudia disse, Little Room, mas que às vezes são little, mas parecem gigantes. Cabe lá tudo. É verdade. E ainda passamos à vontade. E ainda vamos ter direito, Cláudia, a dicas, porque vamos pedir umas dicas à nossa convidada. Se ela não estava a pensar nisso agora, ficou a saber que nós vamos pedir aqui umas dicas de como aproveitar melhor o espaço, não é? Não acha bem? Claro que sim. Como fazer num quarto de uma criança, quando são duas, não é? Irmãos, porque isto... Quais são os detalhes importantes conforme para cada idade? Exatamente. Portanto, vai ser um programa que precisamos da sua companhia e, olha, faça perguntas mentalmente para a gente fazer aqui. E depois entre em contato com a nossa convidada, porque ao longo do programa passa as redes sociais das nossas convidadas. E já falando em redes sociais, não é verdade? Exatamente. Temos as nossas redes sociais, a Conversa.mulheres do Instagram e a Conversa de Mulheres no Facebook. Toda a informação referente às nossas convidadas, as suas redes sociais. Também pode deixar lá comentários, seguir, partilhar. Do cabelo novo da Cláudia. Do quê? Do cabelo novo da Cláudia. Está gira, não está? Digam lá, escrevam lá nas redes sociais para ela ficar toda animada. É terrível. Uma mulher quando corta o cabelo é sempre assim. É assim. Já não me chateiam por causa do micro, do cabelo a bater no micro. É isso, é por causa disso. Depois, sugestões de convidadas a virem aqui ao nosso estúdio, sentar-se nas nossas poltronas. Maravilhosas, exatamente. E contarem a sua história, os seus projetos e fazermos a rede de mulheres, este networking de mulheres, que são mulheres empreendedoras, que são mulheres fantásticas e são mulheres que, no fundo, mudam a vida de outras pessoas. Exatamente. E de uma vem outra. Exatamente. De outra vem outra e... Já temos que dizer aqui à Míriam para se preparar quem é que ela nos vai trazer de próxima convidada. Nós estamos a assustar a Míriam, mas não. Não é. A Ruth cobra convidadas. É um bocadinho. É tipo a entrada, isto tem que ser. E mais? Há mais alguma coisa? Não sei, acho que é isto. Contamos com a sua participação e, olha, dê também o seu aval ou não, a sua sugestão sobre a decoração aqui do nosso novo set. Olha, para mim está ótimo. Para mim também. Ficar só com o cadeirão já estava ótimo. Já podiam não fazer mais nada, não era? Não há nada. Sim, que nós tínhamos outros que não eram tão confortáveis. Podemos agora fazer essa Ficávamos enfiados num buraco. Não tinha buraco, mas era assim como nos sentíamos. É que nós somos altas, elegantes. Sim, usamos sapatos altos. Pronto, bem, já estamos a dizer muitos disparates, porque eu acho que está na altura de... Já fizeram o corte. Exato. Então agora... Vamos pedir o separador. Exatamente. Até já. E agora é o momento de conhecer então a nossa convidada de hoje, que vai nos dar tantas dicas e mostrar tantas coisas. Então damos as boas-vindas à Míriam Sequeira. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para esta conversa. E temos aqui uma mãe, arquiteta de formação e fundadora da This Little Room. É verdade. A This Little Room nasceu ainda antes da minha filha, por um gosto muito grande por trabalhar com crianças e trabalhar para as famílias. E a parte da decoração veio um bocadinho após a minha formação, que foi um bocadinho mais abrangente na arquitetura. E foi um gosto desde sempre, foi uma ideia desde sempre, em focar-me um bocadinho mais na parte da decoração e depois mais tarde na parte infantil. E Míriam, podemos conhecê-la um bocadinho já quando era infantil ou não? Em Little. Podem. Como é que era a Little Míriam? Já aqui gostava de fazer o quê? Gostava muito de desenhar, passava a vida a desenhar, um bocadinho de tudo. Gostava muito. Houve uma altura que ainda pensei em ser estilista, desenhava roupa. Pois.
As meninas têm todas um bocadinho este fascínio, acho que mais até que os rapazes, pela pintura, pelas cores, não é? E a coisa de desenharem roupas, mas nem toda a gente vai para aí, não é? Sim. Depois tinha uma mãe também que não só gostava muito desta parte da decoração, como também fazia roupas, então era um bocadinho... isto era aqui todo dois em um. Sim, foi um bocadinho. Minha avó e o meu avô também eram da parte de artes plásticas, portanto foi um bocadinho depois por aí que veio e sempre achei que iria fazer alguma coisa a ver com artes, nem que fosse um bocadinho como hobby. A decoração também entra aqui já quando era mais pequena ou nem por isso? Entra. Era daquelas que estava sempre a decorar o quarto? Ou que a mãe decorava o quarto? Não tanto, porque a mãe é que decorava, era mais. Mas a mãe sempre me deu muita abertura também para dar a minha opinião e para... Hoje em dia penso que até fazer coisas que eu se calhar não deixaria fazer à minha filha. Sim, eu chegava a pintar paredes, dizia, olha, estou a pensar fazer aqui uma coisa, pintar umas paredes, e a minha mãe dizia, força, o que é que tu... Já fazia isso, já queria pintar paredes. Eu não gostava que eu fizesse isso. É que eu pintei paredes, mas era com 2 anos, escrevi lá no papel de parede. Isso tentamos evitar, não, mas mesmo nessa parte é verdade, a parte da minha mãe se calhar foi um bocadinho fundamental nisso, porque eu dizia, olha, gostava de fazer aqui no quarto, por exemplo, meu irmão mais novo, no quarto infantil dele, já começou um bocadinho por aí. Gostava de fazer aqui uns desenhos que ele gosta dos motorratos, por exemplo. Minha mãe, boa, então vamos comprar as coisas, vamos fazer. E aquilo nem sempre ficava maravilhoso, mas a verdade é que eu tinha essa abertura. Mas era custom-made, era custom-made. Era. E não havia outro igual, motorratos igual em lado nenhum. Uma coisa, entretinha muito nas férias, em vez de estar a fazer todas as outras coisas, se calhar um bocadinho diferentes, não saía tanto, ficava muito em casa a desenhar. E depois acabava por participar também na própria decoração da casa. Mas isto é mesmo um gosto, porque eu lembro que houve uma vez que a minha mãe quis pôr papel de parede em casa, até hoje me lembro, e tivemos a colar o papel de parede e não sei se depois a coisa até acabava por ser gira, porque os miúdos gostam sempre de estar com a mãe, neste caso, não é? E estarmos ali em conjunto. Um bocadinho, mas sim. Mas, meu Deus, aquilo nunca mais acabava e depois aquilo tinha umas coisinhas que tinham que ficar iguais ao lado das coisinhas. E a cola, e faz a cola no balde, ainda me lembro disso. E aquilo tem de ter uma continuidade, não é? Sim. O meu marido é que uma folha aqui já... O meu marido é que é fã de papel de parede e eu até hoje ainda estou traumatizada com o papel de parede, portanto... Mas hoje em dia é um bocadinho diferente. A maior parte das pessoas diz-me isso. Ai, papel de parede, sobretudo os homens têm um bocadinho essa coisa. Traumas. Vêm as mulheres todas entusiasmadas para pôr um papel de parede e eles, não. Mas hoje em dia não tem. Eu também passei muito tempo em pequena a arrancar papel de parede. E a arrancar. Casa que comprámos e... Também fiquei um bocadinho traumatizada, mas hoje percebo que é um bocadinho diferente a aplicação. Já é mais fácil. Retirar também é muito mais fácil, é molhar o papel e levantar e está feito. Não era aquela cola amarela que ficava por baixo do papel. Sim, ficava. Sim, meu Deus. Quase vinha o... Sim. Vinha o estuque da parede toda. É que era preciso a família inteira para tirar. Pois, sim. Agora é muito mais fácil. Pronto, já ficava. Mudar os papéis de parede das casas, isso é verdade. Não, e usa-se muito. É quase mais fácil do que a tinta. Há muitas pessoas que ainda vêm ter connosco e dizem mas o papel, se eu depois quiser mudar... Para já o papel é uma coisa que no dia, em 1 hora, muda completamente o ambiente. Sim, isso eu também Não é preciso estar uma de mão, 2, chegam 1 hora, 2 para um quarto infantil. O que eu acho sobre o papel, na minha casa, isto o meu marido ele não vê, não vai ver este programa, para depois dizer, eu vi-te. Eu acho que o papel tem uma coisa, como agora, hoje há papéis texturizados, principalmente nos quartos, dá logo aquele ar assim de cozy, de quentinho, de lar. O papel é mais por isso do que propriamente pelo padrão. Porque se formos num padrão muito, muito ousado, ou tem que como ser... Nossa, aqui. Cansa. Não passam aqui o dia inteiro, algumas horas. Não é só para a televisão, e na televisão é logo outra coisa. Mas em casa, sobretudo, as texturas e os padrões muito, muito pequeninos que numa área muito grande não se vêem, é logo ali uma... Não tem nada a ver, lá está, a tinta também, mas o papel tem aquela parte mais... Só com uma cor, liso, top, não ficas com aquele cheiro a tinta. E a textura dá logo... Às vezes até ficam com essa textura de que é muito lindo. Eu adoro. Também adoro. Olha, pronto. Já agora ficaste com vontade de ir para o papel. O meu marido não é fã. Pois nós é ao contrário. Pronto, exato. Tem que haver aqui um compromisso. Tem que haver aqui... Só metade, põe metade da parede. Uma faixa. A minha parte da parede tem papel de parede. Ficas no outro lado também, obrigada. Ou então ele vai repensar depois de ver alguns exemplos.
Sim, tens que mostrar bons exemplos. Olha, sim, a Miriam tem que eu até estou convencida. Mas pronto, isto a Miriam já põe papel de parede desde miúda, já sabemos, passava as férias já conhece, a pôr papel de parede, a pintar e isto tudo. Então, e como é que depois foi decidir aqui um rumo para a sua vida, quando se tem que escolher aqui uma profissão, uma formação, no fundo, é? Começa pela a arquitetura também foi sempre uma coisa que gostei bastante e foi no sentido de ser um bocadinho mais abrangente e depois poder-me especializar. Da decoração, mas já gostava aqui, já sabia que gostava da decoração de interiores? Já sabia que gostava, mas também sabia que gostava da outra parte. Então, se eu escolhesse a parte da decoração, eu não podia fazer arquitetura. Se eu escolhesse arquitetura, depois podia fazer a parte complementar, que para mim era muito importante, e até perceber e pensar os espaços como um todo. O que é que faz, na realidade, um arquiteto? O arquiteto define espaços e tem muito a ver com a questão na minha ótica, mais uma vez, de perceber o que é que faz sentido para aquelas pessoas que o procuraram. Se calhar, quando estivermos a falar de um arquiteto que faz um prédio sem ter um cliente, é totalmente diferente. Tem que pensar um bocadinho nas necessidades que existem hoje em dia na maioria das vidas. É umas necessidades gerais, vamos assim dizer. Mas a parte de ser para um cliente específico, privado, como eu trabalho mais, é muito mais... acaba por nos dar um gosto completamente diferente, porque mesmo aquele terreno, ou o sítio onde vai nascer aquele edifício, casa, seja o que for, ou mesmo um apartamento, não tem nada a ver se for para aquele cliente do que se for para outro. Se for para aquela família do que se for para outro. E é um bocadinho isso que nós tentamos... E é isso que a fascina. Sim, e é isso que é desafiante também ao mesmo tempo, não é? E muitos clientes não têm nada a ver com o meu gosto pessoal. Pois era isso que eu ia perguntar, independentemente dos gostos. Sim. Adoro trabalhar, se calhar, num cliente mais clássico, porque me desafia um bocadinho, porque nós também temos essa formação e temos esse leque que podemos oferecer. E gosto muito de perceber que consegui fazer a leitura do cliente e que ele está super satisfeito. E eu penso, eu não era capaz de viver ali, mas percebo perfeitamente. Mas como é que se consegue, Miriam, pensar isto, não é? Como é que se consegue pensar assim, eu não era capaz de viver ali? Que coisa mais feia. Eu não consigo, depois de fazer as não escolhas, eu não consigo pensar que é feio. Porque tem que ter a vida antes um sentido estético, não é? Claro, existe um sentido estético, mas há clientes que têm apartamentos, isto falando os quartos das crianças é muito mais fácil, porque regra geral nós gostamos de tudo, mesmo que seja uma sempre fofinho, não é? Sim. Mesmo que eu se calhar não pusesse azul e amarelo num quarto de um filho meu, quer dizer, teria que pôr se ele já tivesse opinião, isso me pedisse muito, não é? Mas na regra geral, numa casa é um bocadinho mais desafiante e passa um bocadinho por isso, por nos pormos à parte, quase fazer a leitura, saber fazer a leitura do que o cliente... Muitas vezes o próprio cliente não sabe, não é? Diz-nos uma série de coisas e quase que está à espera que saia automaticamente uma fotografia, olha isto, e também não conseguimos a maior parte das vezes. Mas muitas das vezes ficam surpreendidos quando mostramos as primeiras imagens daquilo que pensámos, porque as pessoas pensam, olha, nem eu sabia exatamente o que é que queria, mas era isto. E depois então a sensação de, o que nos dizem passado uns tempos, de olha, estou aqui há 3, 4 anos e ainda é o meu sítio preferido, isso para mim é... Pois, é uma maravilha. Então fez a formação em arquitetura e depois quando sai da arquitetura, da formação, o que é que foi fazendo? Na altura estava um bocadinho cansada, ainda que soubesse que queria continuar aquilo, e fui fazer outra coisa que não tinha nada a ver. Ainda fiz uma formação em organização de eventos e depois, quando voltei para fazer a dissertação e etc., mais tarde fui fazer o estágio e fiquei no ateliê durante um tempo, mas era mais uma coisa, desenhos técnicos e muito, não tanto criativo, não é? Havia 2 arquitetos séniores que passavam a informação e as pessoas que trabalhavam no ateliê era um bocadinho de fazer os desenhos para depois apresentar, etc., que também tem a sua beleza, mas que não era aquilo que... A sua parte criativa ficava um bocadinho ali. É ótimo para aprender um bocadinho de tudo, mas e depois... também para ver a visão, se calhar, do outro arquiteto que já tem experiência, não é? Sim. E nesse aspecto tive muita sorte também com as pessoas com que trabalhei, porque ainda havia aquela coisa de sentarmos e de deem algumas ideias, digam se gostam disto, daquilo, e acho que isso é ótimo. Miriam, acha que foi importante
esse tempo que passou para chegar hoje onde está? Acho que todas as minhas passagens foram importantes. Isto por alguém que hoje seja mais novo ou esteja neste momento a começar, não é? E que às vezes já tem o sonho de fazer as minhas coisas da minha maneira, mas às vezes para algumas pessoas faz sentido aprender também outras maneiras de ver, não é? Sim, acho que para mim fez, e eu tive até, ainda hoje estava a falar sobre isso com outra pessoa, e tive até o incentivo de, assim que terminei, começar uma coisa minha, e não foi por medo, porque eu nem sou assim de ter muito medo de ir para os desafios, mas foi porque achava que não estava preparada para isso, porque mais do que a parte criativa, porque eu sabia que tinha essas capacidades e a nível de trabalho e tudo, já tinha passado... Motorratos já feito, os motorratos. A nível de faculdade sabia que era uma pessoa que trabalhava e que normalmente gostava de ter resultados, mas faltava-me ter contacto com outras visões nesta área, faltava-me conhecer mesmo produtos, ter os meus próprios clientes, carteira de clientes, carteira de fornecedores, e provavelmente se tivesse começado logo nessa altura, não ia ter logo o resultado que vinha ter mais tarde. E acho que é importante. Acho que foi importante para si também. Para mim foi muito importante. Portanto, nesse tempo foi fazendo mais desenhos, portanto, mais aquilo de pôr em prática aquilo que alguém imaginou. Sim, e fui também ao mesmo tempo, fui sempre fazendo outras coisas. A nível particular, muito questão de já sabiam que eu gostava da parte de decoração, de design. Então, ok, fui fazendo algumas coisas. E depois aí percebi que fazia mesmo sentido tirar uma formação mais especializada. E foi fazer essa formação? Fui fazer. Até na altura fui um bocadinho... Havia duas amigas que andavam ali sempre, ok, vamos fazer isto, e fomos. Acabei por ficar eu e depois continuei até na empresa onde tirei a formação, fiquei lá a trabalhar no ateliê. Mais uma vez, também extremamente importante. Era uma forma de trabalhar muito particular. Acho que não existem muitos ateliês, que era um bocadinho, ok, nós estamos aqui todos, mas o cliente é teu, nós damos-te as bases. Tu é que fazes. Sim, e aprendíamos todas muito umas com as outras, mas também havia aquele sentido de responsabilidade que é teu, o cliente, não é? E então isso também foi um bocadinho... Foi importante também na questão de, ok, não tenho assim tanta experiência como isso, alguém me está a dar uma hipótese, está-me a dar uma responsabilidade e eu quero agarrar. E também foi extremamente importante, ainda foram alguns aninhos ali e pronto, e depois as coisas começam a tomar outros rumos e como tudo, faz sentido até uma certa altura, até depois a pessoa ter outras vontades. Até deixar de fazer sentido. Exatamente. E então quando é que deixa de fazer sentido e surge aqui a ideia do seu negócio próprio? Sei que tem ali um tempo de voluntariado pelo meio, não sei se foi aqui nesta fase. Também uma questão ali relacionada com outras coisas que estavam na checklist e que queria fazer voluntariado e comecei a ver que se calhar era aquela altura. A passar e a idade e isso tudo. Exato. E que era a altura certa. Então estive num programa de curta duração, hoje é Erasmus+, mas na altura era programa de voluntariado europeu. Estive na Turquia, trabalhar também com crianças. E foi outra experiência também muito boa. Não tem nada a ver com estas áreas, a não ser que a questão das crianças, que já era uma... Não ia lá fazer decoração, não é? De certeza. Podia ter ido, mas também ia ter uma boa concorrência ali. Sim. E pronto, foram 2 meses que enriqueceram. Enriqueceram e houve espaço para pensar um bocadinho naquilo que pretendia fazer e depois... Quando se está longe e mais perto de muitas necessidades, pensamos melhor do que são as nossas verdadeiras necessidades. Sim, e conhecemos-nos um bocadinho melhor, eu acho que sobretudo houve a oportunidade de ver e de conhecer ali até partes minhas que eu não conhecia. Muita gente nos fala isso, não é, Cláudia? É. Quando faz estes tempos de voluntariado e de fora. E não foi nada de extraordinário em termos de tempo. Imagino se tivesse sido mais, mas já foi o suficiente para ver ali. Sim. Cláudia, temos que um dia pensar. Eu estava a pensar nisso.
Maldivas, se calhar. Maldivas. Parece-me. Mas também de certeza que há muitos sítios desses mesmo supostamente paradisíacos, claro onde que realmente por detrás daqueles resorts e daquelas coisas todas há ali muita necessidade. Mas olha, fica aqui e nós tivemos, eu não quero dizer que foi a semana passada ou se foi há 2 semanas, mas eu não quero dizer nada. Não sei se foi a semana passada, se foi há 2 semanas. Porque isto os meus tempos estão um bocado baralhados, não é? Tenho que ver, mas tivemos aqui duas associações, não é? Que fazem este tipo de trabalhos de voluntariado, portanto podem ir ver no nosso YouTube ou andar com a televisão para trás, seguir redes sociais, procurar as páginas. Sim, porque tivemos e falámos sobre isso. E então, surge aqui a necessidade de criar uma coisa própria. Um bocadinho pegando em tudo aquilo que aprendi de positivo nos outros sítios e também de menos positivo, ou seja, havia coisas que eu achava que se calhar não podia daquela forma trabalhar, não punha tanta criatividade em prática ou não dava uma resposta tão boa ao cliente e comecei a perceber ali como é que se poderia fazer de outra forma. E depois surgiu, já com algumas coisas escritas e desenhadas, surgiu outra pessoa que tinha a mesma vontade e acabámos por arrancar com o projeto em comum. Em 2015, não é? 2015. Portanto, nasce em 2015. Já tem 8 aninhos. Já está aqui na fase quase de... Mais um bocadinho estamos ali já na já corre. E surge como? Como é que eram os moldes na altura do This Little Room? A ideia foi sempre tornar um bocadinho a parte... O Little Room, sempre os quartos infantis. Sim. Sempre focado em espaços infantis. Espaços não quer dizer que fosse só quartos. Destes espaços mais comerciais, ou mesmo se nos procurassem uma creche, num centro comercial que houvesse uma zona específica para crianças, etc. Sim, foi um bocadinho um terraço que alguém tivesse e quisesse transformar numa zona para crianças. Era mesmo, o nosso projeto foi sempre focado para crianças e famílias. Na realidade, todos os pais querem, a regra geral, querem dar um quarto de sonho aos filhos e nós também queremos ajudar os pais a terem ali algumas facilidades, porque não é só ser bonito, é mesmo necessário ser funcional e hoje em dia eu percebo ainda mais disso. Tenho a minha pequenina e há ali coisas que eu sei que fazem toda a diferença e têm que ser sempre adaptadas às fases seguintes. Cada vez vai havendo mais coisas, depois há aqueles que oferecem isto e que vêm os peluches do tamanho de sei lá o quê, e tudo isso tem que ser um bocadinho gerido da melhor forma. Para ficar tudo bem. As atividades, a parte depois de, sei lá, quando forem para a escola vão ter mais isto, mais aquilo e pronto, é um bocadinho a questão mais do que da beleza pensar nisso. Eu acho que se calhar começávamos aí a ver uns quartos. Finalmente. Pode ser. Começamos com qual bebê? Temos o bebê Sofia. Pode ser. Gostas do bebê Sofia? Gosto. Nós temos aqui umas fotos, portanto, isto é um quarto antes. Não sei se são fotografias que lhe mandam ou que a Miriam algumas mandaram, mas eu depois fui lá tirar. Pronto, nós fizemos aqui uma pequena seleção, porque a Miriam mandou-nos, podemos ver a outra. Portanto, isto é um quarto normalíssimo. Um quarto que... quarto de arrumação, de passar. Sim, exatamente. Era um quarto que já estaria, quando compraram a casa já pensaram que poderia ser para um filho. Mas até nascer o filho... Sim, como muitos outros quartos, vai sendo para arrumação, não é? Pronto. E olhem agora, para uma bebê, neste caso uma bebê, como costumo dizer. Tão fofinho, não é? Muito fofinho. Porque só aqui o ter pintado as paredes, ter posto aquelas coisinhas, Sim, as andorinhas. Sem dúvida, posso dizer que quando apresentámos o projeto, quando apresentei o projeto, a mãe disse-me: mas tenho certeza que isto vai acontecer neste quarto? Eu adorei, mas eu não sei se isto é possível. Exatamente. E depois quando viu, nos quartos de bebés, então, é preciso gerir muitas emoções, porque... então, quando é o primeiro filho, é muito giro assistir. Então, o que é preciso? Estava-nos a dizer que um quarto de bebê tem ali algumas coisas que são mesmo necessárias. O que é que são as coisas que
podemos já dar umas dicas lá para casa para quem vai ter um bebê. Acho que temos sempre de pensar... Já estamos no outro, calma. este já é outro, Pronto, eles já nos fizeram outro. Mas a gente vai pedindo devagarinho. Pronto, então agora vamos ver outro bebê e depois já fazemos a pausa. Agora é um rapaz. Sim, é um rapaz. Que é o Tomás. Neste caso, as paredes mantiveram-se, depois vocês vão... Olha, veja, é que isto é logo um antes e depois. Ali estava às escuras. Agora tem muita luz. Parece tão pequenino e depois de repente com isto tudo parece que estão tantas coisas lá dentro. Olha lá. E depois estes details. Estes detalhes dão cabo da cabeça de uma pessoa a escolher isto tudo. Mas é realmente o que faz diferença. Olha lá, que este quarto, até eu dormia lá dentro. Eu dormia no chão. Conversa no berço. E é o que acontece na maioria dos pais que depois querem passar a vida. Já terminámos este quarto, então vamos agora aqui e conversamos sobre bebés. Sim. Pronto, porque o a seguir que temos já não é de bebés. Então, o que é preciso aqui num quarto de bebé? É sobretudo a questão das zonas, que funciona um bocadinho para todos os quartos. Neste caso... Zonas? Sim. Eu começo sempre por delimitar zonas. Okay. Dependendo daquilo que os pais me dizem. Para já tenho que pensar, uma coisa muito importante, o que é que eles vão querer colocar ali. Porque depende, neste quarto, por exemplo, tínhamos o muda-fraldas ali, mas há pais que dizem que o muda-fraldas vai para a casa de banho, a poltrona, por exemplo, pode ir para o quarto dos pais, podem depois querer colocar uma banheira ali, que temos que pensar nela desde o início. Portanto, os quartos dos bebés têm ali algumas... Portanto, depende do que é que cada pai vai escolher para pôr ali. E muitas das vezes nós ajudamos também, porque quem não tem, quem é o primeiro filho, há uma série de... querem ouvir tudo, e depois não têm consciência. E ao fazer as questões iniciais de briefing, muitas das vezes eles ficam, não tinha pensado nisto, agora... Ok, estamos a pensar, se calhar vamos pôr o muda-fraldas aqui e depois pomos um na casa de banho. E a banheira não vai ser de pé aqui, vai estar do outro lado. Porque é verdade que aqueles elementos não vão ficar para sempre no quarto, mas se nós pensarmos em pôr 2 cômodas e a seguir um cabo lá a banheira que é para colocar, não vai ficar um quarto funcional, não é? Pois, a nossa intenção é que fique bonito, mas funcional. Os elementos que depois são para retirar, hão de ser retirados e o quarto tem que funcionar à mesma. É por isso é que nós também dizemos que fazemos um quarto a pensar um bocadinho na evolução e normalmente mostramos isso. Mostramos que, ok, se tem isto agora para colocar, vai ficar assim. Mais tarde, pode tirar isto e dá para colocar. Porque um berço sai, mas, por exemplo, quando eles são muito bebés, lá está, como estava a dizer, há aqui uma série de necessidades. Sim, a situação roupas, da banheira. Depois eles têm muita roupa, depois há pais que olha, eu aqui não tenho uma cómoda, preciso, mas no roupeiro tenho sítio para arrumar, já não preciso de cómoda. Por exemplo, o primeiro quarto que nós vimos tinha um armário gigante, não sei se os pais depois usaram só para o bebê, mas tinha ali um armário gigante. Aquele quarto depois acaba por ter só uma cómoda mais pequenina. Porque não era preciso, já tinha um armário ali todo, não é? Mas lá está, mais uma vez, cada caso é um caso e por isso é que tem que existir mesmo que seja um projeto online, e isto às vezes pode ser um bocadinho difícil de perceber, tem que existir uma proximidade entre o arquiteto, o decorador, o designer e o cliente, porque nós vamos fazer perguntas muito específicas e nem toda a gente fica... Então, mas estão-me a perguntar se eu tenho empregada, se isto, se aquilo, como é que eu arrumo. Empregada. Sim, às vezes é uma questão da limpeza, se é uma pessoa, são coisas, se tem animais, quantos são, como é que funciona aquela família, se recebem muitas pessoas. E tudo isto é um bocadinho, entra mesmo... Parece que é um bocado intrusivo, não é? Parece que está aqui a querer cuscar a minha vida. É muito importante. Se a pessoa não quiser responder, não responde. Sim, claro. Muitas das vezes nós explicamos e às vezes até há inicialmente há aquela distância. Essas e depois, sim, cada vez faz sentido mais perguntas para não haver mesmo falhas. Mas a questão da empregada é porquê? Pela questão da limpeza. Se a pessoa... mesmo a questão dos tapetes, se há dificuldade na limpeza dos tapetes, se é uma limpeza a seco, se tem que ser uma coisa mais... Pronto, tudo isto são pequenos pormenores que às vezes... Que é para decidir se põe lá um tapete ou não. Sim, às vezes, isto é um exemplo, mas às vezes é mesmo perceber... Num quarto que vamos ver a seguir, acho que vai aparecer, temos 2 tapetes muito clarinhos, brancos, e foi uma das coisas que os clientes nos pediram. A maior parte das vezes os clientes fogem, nos quartos infantis, fogem um bocadinho. Apesar de nós gostarmos muito de trabalhar com cores claras e muitas das vezes há a questão do tapete ser lavável, exatamente para ser um tapete que facilmente é posto numa máquina, mesmo que seja aquelas de rua e sai ok. Mas temos outros clientes que dizem, eu quero um tapete branco, não me importa que seja limpeza a seco, isto aqui é um quarto para estar quase
é quase aqueles quartos de revista, eles vêm brincar, mas a seguir a empregada entra e arruma tudo. São estes pequenos detalhes que... Ou seja, não é bem um quarto da vida real. Exato. É um quarto... A maior parte dos nossos quartos são, mas também temos esses quartos que é muito... E sobretudo também fazemos casas que não são casas do dia-a-dia, são casas... Os clientes vivem fora e depois quando vêm cá, e aquilo está um bocadinho mais intocável quase do que as outras. Então, estava-nos a falar aí sobre os espaços para os bebés. Eu acho que era uma boa dica para dar. O que é que são aqui as coisas que as pessoas têm que pensar? Quem vai ter um bebé, ou seja, quem está a pensar num quarto para um bebé? Acho que, sobretudo, a questão da definição das zonas e da proximidade. Eu tento sempre pôr a parte das roupas junto do sítio onde se vai trocar o bebê, exatamente. Dá jeito, está ali, sim. E é quase uma linha de montagem. A parte da cama deve ficar um bocadinho mais resguardada. Normalmente, uma das coisas iniciais que são pensadas é se a cama não fica na linha entre a porta e a janela, porque existe aqui uma corrente de energia que pode dificultar o sono. Pronto, são pequenas coisas que são logo aquilo muito bem estudadas, não é? Sim, muito bem são sempre pensadas. ponto de partida. E nós sabemos que há algumas dificuldades de sono dos bebés e se nós pudermos facilitar, exatamente. facilitamos, não é? Portanto, tudo isto é visto e pensado. Falou-nos aí das cores. Sim. As cores são os pais que escolhem, é a Míriam, como é que isto funciona? Normalmente os pais já vêm com uma ideia definida, mais as mães, não é? Vêm com uma ideia. Mais as mães. As mães já têm muito mais ideia. Os pais pensam, vi muitas revistas e o Pinterest. Sim, o Pinterest e os pais dizem, não, escolhe tu, porque isso é ótimo. Eu gosto desses pais que dizem para as mães escolherem tudo, gosto. Não conheceu o meu marido. Eu sou mais eu. Pronto, eu também tenho essa dificuldade. Pronto. Ele adora decoração. Pronto. Mas pronto, estava a dizer, normalmente as pessoas já vêm com uma ideia de cores. Depois cabe um bocadinho a mim também dizer, olha, já viu aqui antes esta combinação, dentro daquilo que me falaram, e depois é um bocadinho tentar isso, gosto sempre de surpreender, mas um surpreender dentro daquilo que as pessoas já pensaram, não é a questão de não era nada isto que eu queria, agora tenho que levar com isto, não é? Teste amarelo e vai pintado de amarelo. Não é nada disso. Normalmente é simplesmente pensar de uma forma diferente. Essas questões de base que eu falei há bocado são as primeiras que nos fazem começar a distribuição no quarto, mas depois, por que não experimentar isto e aquilo? E a pessoa vai ter uma solução que se calhar nunca pensou e consegue pôr muito mais coisas e consegue ainda ter aquele espaço livre para mais tarde, se vier aquele cavalinho ou aquela bicicleta que tem que estar ali. Depois há também os carrinhos de bebê que muitas das vezes ocupam muito espaço e que se não se tiver outro quarto ou outro sítio onde deixar também vão para ali. Tem que ficar ali no quarto. E depois não pode ficar tudo no meio. E tem que haver sempre o espaço de circulação e o espaço para brincadeira quando eles começam depois a crescer. E a usar o chão, a gatinhar e depois a querer chegar às prateleiras dos livros, e que normalmente estão postas a uma certa altura para depois, quando eles começam a crescer, ir lá retirar eles próprios os livros. Pronto, são uma série de coisas que tem que começar. E agora chegamos a essa fase, porque agora temos aqui um quarto partilhado e de 2 e 5 anos. Portanto, temos aqui um quarto, acho que são de 2 meninas, e que mostra aqui esta rentabilização e cada vez mais as pessoas precisam de partilhar, não é? E as casas estão cada vez mais caras, não é? Se calhar comprar uma casa pequenas, comprar uma casa com mais um quarto se calhar não é tão viável e se calhar começa-se a partilhar mais os quartos, não é? E às vezes também há uma coisa que eu tenho descoberto agora, há pouco tempo, há muitas crianças que mesmo tendo um quarto extra querem dormir junto. É verdade. Depois fazem outro quarto das brincadeiras, não é? Pronto, cá estamos nós. Mais uma vez, um quarto normalíssimo. Exatamente. E de repente... Estou com dúvidas se era este. É? Vejam só, pois é que é tão diferente, é que eu lembrava. Parem lá, esperem aí com a fotografia. Exato, estão sempre a acender a luz. Os quartos têm muita luz. Nós estamos a ver aqui, para as pessoas verem com atenção, os tapetes que estava a falar, não é? 2 camas, não sei se reparam, mas 2 camas aqui colocadas. Seguidinhas. Sim, seguidinhas. Sim, aqui foi um bocadinho aquela questão de fugir ao óbvio. Este quarto, a única coisa que tinha era aquilo que vocês viram.
A ideia não é uma casa de todos os dias, é uma casa de férias, uma casa que eles utilizam quando vêm a Portugal. A ideia também era poder ser um quarto não só para as pequeninas, se alguém quiser dormir ali, que acho que vão adorar, já havia fila para dormir no quarto. E foi um bocadinho fugir ao habitual layout de pôr as camas paralelas e de fazer ali quase aquele corredor de passar e elas terem o espaço à vontade para brincar no chão. Uma grande ideia. E pronto. E que eu gostei muito deste pormenor, que tem os dois espaços. Não é? Os dois aqui, uma secretária para a mais velha e uma mesinha aqui com... Lá está, com aquilo que estava a dizer. Com os livros aqui à altura da mais pequena. Porque nesta fase tão pequenina, ela só quer fazer o mesmo que a mana mais velha, não é? Então, ter ali o cantinho... Tu viste que aquele charriot? Aquele charriot cheio de coisas. De vestidos. E nós não podemos pôr... olha, tu vais ver aqui, olha, esta fotografia. Eu sabia que tu ias adorar esta foto, Cláudia. Eu já estava mesmo... Isso a minha filha vê. Ai, a minha filha. Se visse isto, ia dizer, eu quero, mãe. Mas mesmo o pormenor dos cortinados, que são assim muito aquele tulle, muito à princesa, não é? Sem dúvida. Como são aqui. E estávamos a ver, agora acho que já terminámos este quarto, vamos esperar, já vamos ao próximo, porque a seguir não tem nada a ver, não é? Acho que já terminámos estas fotografias. Vimos aqui então esta necessidade dos 2 anos, 3 anos, que eles estão aqui mais para baixo, e depois um quarto já com ali aquela parte da secretária para quem já começa, por exemplo, uma fase escolar. Ela tinha 5 anos, ia começar a escola mais cedo ou mais tarde. É mesmo um quarto adequado às idades. Sim, é essa a ideia. E aqui neste quarto específico, para focar aqui uma coisa que também é importante, nós trabalhamos sempre com o budget que o cliente nos dá, portanto vão surgir coisas muito diferentes. E aqui, a maior parte das coisas que vocês viram foram mandadas fazer à medida, personalizadas, viram aquele armário de Lego, etc. Sim, a gente viu que este quarto aqui vê-se tem ali um savoir-faire, vamos assim dizer. Exatamente. Mas não tem que ser sempre assim, não é? Não. Acaba por ser um desafio maior. Eu adoro trabalhar assim com, olha, eu posso desenhar isto e pode gastar o que quiser, mandar fazer, posso escolher uma cor qualquer, porque vou mandar fazer, não tenho que estar a pensar o que é que existe no mercado, mas o outro lado também é muito engraçado trabalhar, dizer, olha, é com isto e queremos isto. Então... é um bocadinho como aqueles desafios do Masterchef que põem a caixa mistério e que é aquilo e agora vocês fazem. E agora, a seguir, temos um quarto já um bocadinho para mais velhos, mas completamente diferente, porque agora vamos a um rapaz. E os rapazes, olha, tem aqui que era o quarto que tinha. Sporting. Exato. E que se calhar é um quarto que a gente até diz, ok, pronto, dorme, tem lá tudo, tem a roupa arrumada. Olha, e até um quartinho bem jeitoso, não é? Mas agora, mas quando se transforma, é uma vai coisa... acender a luz. Vai acender... Não tanto. Ai, olha para isto. O meu filho ia ficar louco com um quarto destes. Tu vês aquela cadeira de gamer? Eu vejo aquela cadeira, eu vejo aquele... olha isto. Sim. Isto é... aquela caixinha de Lego, eu vejo isso tudo. O meu filho que não veja. Eu vejo, o meu filho que não veja. Não podem ver estes quartos, não é? Isso é exato. São realmente os detalhes todos. Isto era uma criança que o pedido dos pais foi façam com que o meu filho goste de estar no quarto dele, porque ele detesta passar tempo no quarto. Olha, uma grande ideia, se calhar é esse o problema. Cláudia, estás a ver, está tudo resolvido. E a partir daí está resolvido. Agora quase que vão-me pedir para ir lá tirar algumas coisas porque não sai do quarto. Não sei se é, mas tínhamos aqui a nota que é um menino de 9 anos. Sim, é. Portanto, ainda está na fase de ser pré-adolescente, mas já quer ir para o quarto. Gosta muito de jogar e queria um quarto de gamer e pronto. E participou na apresentação do projeto, que é uma fase muito gira nesta... Já vamos ver, não a seguir, mas ainda... Quando nós podemos apresentar o projeto mesmo à criança... E ele escolheu cores e tudo. Eu ia lhe perguntar, porque aqui 9 anos, ok, ainda não é adolescente, mas também já tem aqui muitas ideias do que é que gosta, o que é que não gosta. As meninas normalmente nessa questão ainda são mais decididas e chegam ali aos 6 anos e já dizem eu quero um quarto rosa claro, ou quero isto, ou não gosto nada de rosa. Não gosto nada de rosa. Também há muito. Ele sabia também disso, queria algo deste género, cinzas,
ele queria tudo muito preto e nós tentámos também, com um quarto tão pequeno, não podia ser demasiado preto. Não ficava. Ainda demos ali uma solução também do papel um bocadinho mais claro, mas chegámos aqui a um consenso. Portanto, foi aqui negociado, não é? Sim. Decidido, rapaz, sabe o que quer. E é sempre bom ver a reação quando apresentamos um projeto, ver o deles, ver o dos pais, e acho que portanto, chegou aqui a um consenso. Sim. E ficou ali, era um quarto que já tinha ali um grande armário, portanto, eu acho que o espaço de arrumação até... Esse retirámos porque o armário, o que acontece na maior parte dos casos, e isto foi uma das coisas que era isso que eu ia dizer, é que eu já não vi o armário lá. Não era de roupas dele, eram coisas que já estavam lá e que os pais foram que é o que eu faço no quarto do meu filho. E o quarto já era tão pequenino que basicamente os pais aproveitaram para destralhar e perceberam que a maior parte das coisas que estavam ali nem sequer eram coisas que faziam sentido, que é o que acontece na maioria de... E pronto, verdes e aquele trambolho ali. Sim, e percebe-se, eu acho que consigo perceber porque é que ele não gostava de passar tempo no quarto, e hoje em dia ainda mantenho contacto, isto já foi no início deste ano, mantenho contacto com eles, depois há aquelas pessoas, normalmente nós ganhamos simpatia porque quase passamos a fazer ali um bocadinho parte da família, e depois há aqueles clientes ainda mais especiais, e estes eram realmente especiais, e toda a hora recebo mensagens a dizer o Henrique continua fascinado com o quarto, e obrigada, e isso é uma coisa muito bom. Muito bom. E temos mais um quarto para mostrar, não é? Qual é agora? Serra. Portanto, sim, um quarto que já era um bocadinho aqui um quarto de princesa, não é? Sim. Cheio de coisas. Sim. Este quarto eu achei que estava cheio de coisas. Exatamente. E que tem ali depois ainda uma saídazinha, estava cheio de coisas. Portanto, isto é uma menina já mais velha, não é? Olhem para isto. Vejam só se este quarto não parece que... Este foi limpo, parece que limparam ali tudo, não é? Também faz parte. Muito bonito. Organizar, perceber o que é que tem, perceber o que é que... Mas continua a ter muitas coisinhas, mas aqui de outra maneira. Tudo coisas que eram importantes para ela, as coleções de bonecos. As coleções de bonecos. Mas é giro, essas coleções de bonecos pequeninas ficam lá. Só que estavam muito... havia coisas em todo o lado, havia coisas desorganizadas, e ela própria sentia que queria ir buscar alguma coisa e não sabia onde estava. E é isso é a questão da funcionalidade que eu foco muito. E aquele cantinho ali da saída ficou magnífico. Aquela ali, concordo, foi aquele sofazinho ali. Aquele, por acaso, aquele módulo até eles já tinham, simplesmente transformámos, pusemos um coxinho, pusemos umas almofadas, demos ali... E com o tal espaço para estudar, porque nesta altura tem que ser um espaço para estudar. Sim, depois a cama também se torna de casal, porque ela neste momento não queria, mas mais tarde pode querer que a cama fique maior. Tudo isto é pensado, mais uma vez, com alguma liberdade criativa, e pronto, e conseguem-se. E sempre pensando aqui em coisas que são simples. Uma coisa que vi ou nas suas redes ou que nos escreveu foi que tenta que os pormenores e as coisas temáticas da idade sejam pormenores que podem facilmente ser tirados para o quarto se manter aqui durante vários tempos. Sim, eu penso um bocadinho na ótica de pai e de cliente também, que é nós vamos gastar grande parte do budget nas coisas maiores, e que são coisas que faz mais sentido que sejam duradouras. E depois umas almofadas ou umas ilustrações ou umas jarras, ou isso tudo mais tarde dá para renovar e fazer outro tema completamente diferente. E se tivermos uma base neutra ainda melhor, não é? Porque agora temos verde água e temos amarelo, e a seguir conseguimos pôr outra cor completamente diferente e adaptar. E porque a base lá está, fica, não é? Os pormenores é que têm cor. E muitas das vezes até nesta fase de, por exemplo, o quarto da Sofia, da primeira que vimos. Da bebê, muito cinzento e branco, com alguns detalhes rosa, porque há a possibilidade de vir uma segunda criança e não há outro quarto, então já se está a pensar na questão de é só juntar ali umas e dividir o quarto. Sim. E agora temos as próximas fotos, são do projeto deste quarto que nós vimos. Porque há bocado estávamos a dizer que o Henrique, quando viu o projeto, já deu ali algumas coisas. Sim, este é o da Serra. Sim, esta também tinha 12 anos e sabia exatamente o que é que queria. Porque há esta parte, não é? Entre ir lá ver como é que é o quarto antes, há aqui... Sim, a fazer todo o estudo,
a reunir toda a informação. Olha, ali a dizer parede que leva papel de parede. Está Depois mesmo a vermelho. Sim. Pois é para as pessoas, as nossas equipas não se enganarem, porque às vezes nós não estamos lá sempre com eles e não podem haver... Está aqui tipo um desenho de como é que o quarto ia ficar, não é? Sim, Isto é o que mostram aos clientes. Explique-nos agora este processo. Sim. Estamos a terminar as fotografias. Normalmente, sim, explico. Normalmente fazemos... Existem aqui duas diferenças. Existe o projeto, nós trabalhamos com os projetos online e com o projeto Chave na Mão. O projeto online é um projeto que normalmente tem mais participação do cliente, no sentido em que eles enviam-nos, nós enviamos um questionário, basicamente com todas as questões que fazemos. Eles fazem as respostas. Eles fazem todas as respostas, nós pedimos as medidas, aqui foi só para vocês perceberem, aqui os papéis de parede tivemos a testar alguns diferentes, que ela pois, não está. Exatamente. E entretanto, o projeto online, recebemos a informação, fazemos o estudo, a partir daí a parte do projeto é semelhante para os dois, sendo que o projeto online termina naquilo que nós enviamos para o cliente e ele depois segue e faz coloca as coisas em prática. Ou seja, alguém depois vai-lhe fazer aquilo ou ele próprio, não é? Normalmente são mais pessoas que já gostam de pôr a mão na massa, simplesmente não sabem como é que vão planear um quarto e é essa a grande base dos nossos serviços e é isso que eu defendo muito, porque muitas das vezes o cliente pode até não comprar tudo logo imediatamente, mas consegue perceber como é que vai ficar, consegue perceber os valores de cada coisa. Porque quando envia, Miriam, desculpa a pergunta, mas para entender, já diz, olha, aqui então ficou definido este papel de parede que há naquela loja e que custa X, é isto que fica. Os clientes recebem uma listagem com todos os valores, com as quantidades necessárias, porque nós sabemos que naquela parede vai levar papel. Isto é a modalidade online. E nessa parte do projeto é igual para as duas, ou seja, mesmo o cliente que optou desde o início por fazer tudo connosco, ele recebe a listagem de tudo. Para também saber. Para saber e normalmente, como damos algumas situações em que damos 2 ou 3 hipóteses, porque mesmo nós às vezes vemos 3 peças de roupa e estamos ali, gosto das 3. Sim. É para saberem às vezes... Exato. No quarto não dá. Pois, às vezes no quarto não dá, mas dá para uma próxima. Sim, mas é um bocadinho por aí, para fazerem, olha, ok, isto aqui está um bocadinho acima, mas eu acho que é mesmo aquilo. Ou então, gosto mais deste e vou por ali. E então têm toda a base com eles para escolher. Sabem exatamente quanto é que vão gastar, sabem que se neste momento não querem comprar aquele candeeiro, ok, não compram, mais tarde podem ir lá. Depois, se não demorar muito tempo, os preços também não haverão de ter fugido ali muito. Agora está mais complicado. Os dias correm, não é bem assim, mas pronto. Mas às vezes mesmo a questão de... Sim, mas eu estou a perceber. Substituir. Não há aquele, eu sei que dentro daquelas dimensões vai ficar bem, eu vou substituir por outra coisa. E é mais fácil quando a pessoa já vê, porque eu acho que o difícil aqui, sem dúvida, para quem não tem este olho, não é? É imaginar como é que aquilo pode ficar. Era o que eu estava a dizer, acontece muito o cliente dizer, mas tenho certeza que isto cabe. Mas isto cabe aqui, cabe. Nós fizemos o estudo, nós fizemos as medidas, colocámos as coisas, sabemos como é que cabe, sabemos que abre a porta, todas estas questões muito importantes. Nós testamos logo tudo. Se a porta do roupeiro abre, se a entrada abre, se a janela também consegue abrir, porque senão não faz sentido. E às vezes as pessoas compram coisas porque é bonito e por impulso chegam lá, colocam no sítio e isto não funciona. E quem é que quer viver numa casa que todos os dias tem que estar a desarredar aquilo para abrir e etc. Não, se pudermos ultrapassar isto é... Portanto, este é um modelo online, ou seja, é o princípio, é o questionário, as pessoas fazem as suas medições e enviam. Vocês enviam propostas? Sim, enviamos a proposta, normalmente vão mais do que uma, não solução em termos de layout, porque isso normalmente já testámos aquele que é o melhor e não há, até hoje não houve nenhuma situação que dissesse assim, não é nada disto. Não é nada disto. Pelo contrário. Depois às vezes há um outro detalhe, esta almofada não gosto tanto, por isso é que pomos ali 2 ou 3 e a pessoa decide. E depois segue. Alguns clientes dizem, mas eu agora, já aconteceu também, agora gostava, já que vi que isto funciona, quer que sejam vocês a fazer o resto e depois nós até... E depois passam então para a chave na mão. Sim, é um bocadinho por aí. E depois, normalmente, temos casos muito engraçados que eu costumo dizer que vamos acompanhando. Houve o quartinho, ali no caso do Tomás, especificamente, fizemos o quartinho dele. Depois, mais tarde, eles tiveram o Tomás teve uma mana, fizemos o da mana. Depois, mais tarde, mudaram de casa. Fizemos novamente os quartos da outra casa e então vamos acompanhando ali, vamos vendo as crianças a crescer. Isso é a melhor prova que pode haver de confiança.
Em relação, voltando aqui só à questão do projeto Chave na Mão. Estamos quase a terminar, Sim, parece que não. É mesmo? Já foi. Não, é só para saber que já corremos o tempo todo. Pronto, o projeto Chave na Mão, no fundo, o cliente, desde o início, nós entramos em casa, falamos com eles, tiramos as medidas todas, as fotografias, tudo o que é necessário, fazemos a apresentação, escolhemos então a solução final, colocamos encomendas, fazemos tudo, chegamos lá, começamos a pôr o papel um dia, ou pintar, ou seja o que for, depois fazemos as montagens e só saímos lá quando está a última almofada. Tempo? Depende. Depende, isso também é uma coisa importante, só que os timings que o cliente nos dá, porque há clientes que dizem não há problema ser mandado fazer e isso às vezes chega a demorar 3 meses a fazer um quarto. Sim. Há clientes que nos dizem tenho aqui tenho mais urgência e então temos sempre que pensar em ir procurar coisas que já existam. Já estão feitas. E aí, mesmo assim, hoje em dia está um bocadinho mais demorado, desde esta fase da pandemia, as entregas estão um bocadinho mais demoradas, mas se calhar anda ali 1 mês e meio, talvez. Mas pronto, é mais uma coisa que nós temos em conta. Se o cliente mas isto é importante, por exemplo, para quem quer um quarto para um bebê que vai nascer. Sim, sim. Quem já tem o filho, olha, espera mais um bocadinho, mas quem já quer para o bebê que vai nascer, quer quando ele nasce. Temos aqui vários timings, desde a questão de irmos tirar as medidas até apresentarmos o projeto, aquela fase que pode haver ali uma outra alteração, se não houver, fantástico. Portanto, isto tudo demora mais ou menos o quê? 3 meses, 4 meses? Sim, assim já é o máximo, sim. 3 meses, 4 meses é o máximo. Sim, por isso é que também já há muitas pessoas que já nos procuram com alguma antecedência exatamente para não ficarem descansadas e que já está naquela tudo feito. fase, sim. E então, e agora mais? Agora estamos quase a terminar, o que é que são aqui planos para o futuro? A evolução natural, acho que é a evolução natural da This Little Room. Já era uma coisa que gostava há algum tempo. Neste momento temos um ateliê que recebe clientes por marcação. Em breve vamos ter um espaço que podemos receber os clientes com um showroom para eles poderem ver algumas coisas mais... É giro, não é? É diferente poderem ver as coisas e depois, quem sabe, partir para as outras divisões da casa, é essa a ideia. Literalmente partir as outras divisões da casa. Mudar aquilo tudo. Mudar aquilo tudo. Sim, sem dúvida. E então, olha, estamos quase a terminar e íamos convidá-la a convidar as pessoas a irem ter consigo, a explicar alguma coisa que queiram, onde é que estão, falar do ateliê, as redes sociais, tudo isto aqui presta. O nosso ateliê é na Amadora e, mais uma vez, podem contactar-nos pelas redes sociais, This Little Room no Facebook e no Instagram, ou enviar-nos um e-mail para o geral@thislittleroom.pt, ir visitar o nosso site também. E têm lá vários projetos, têm o nosso portfólio, um bocadinho sobre nós e podem sempre pedir orçamento para as modalidades que temos de projeto. Seja online ou seja chave na mão. Sim. E que há uma coisa que não sei se referimos aqui, porque vocês trabalham em todo o Trabalhamos em todo o país e até já trabalhamos para fora do país, desde que as pessoas nos enviem as coisas e nós tenhamos alguns parceiros e lojas. Podemos ir também, desde que, tudo depende, tudo tem a ver com valores. No online, se a pessoa já sabe que é uma coisa que quer fazer, só precisa mesmo do plano, nós damos o plano e damos lojas locais, que é para eles poderem comprar as coisas. Mas podemos sempre orçamentar uma ida e aí sim, deslocamos-nos onde for preciso. Vamos lá. E onde valer a pena, sem dúvida. Exatamente. Sim. Miriam, foi um prazer recebê-la e muitos parabéns pelo seu projeto. Muito obrigada. Para mim também foi um prazer conversar convosco. E cresça como é o... Espero vir cá em breve falar Ainda nos vem aqui montar um quartinho de bebê. Olha, sabe, vermos. Temos um separador de bebê. Mas nós temos um separador de bebés e mamães, começamos a recebê-los assim num quartinho. Olha, porque não? Uma boa ideia. Ótima ideia. Miriam também gostou. Também gostou. A marcar. A marcar, exatamente. Muito obrigada. Obrigada, eu. Tudo bom e aqui muitos quartos e muitas crianças felizes. E famílias. E descobrimos o segredo. Quer o seu filho mais tempo no quarto? Arranje-lhe um quarto mais bonito. Exatamente, olha, sem dúvida, eu não diria muito. A Cláudia ficou a pensar nisso. Fiquei a pensar. E eu também. Pois o problema vai ser quando querem que eles saiam do quarto. Pois é, eu também já pensei nisso. Depois vai chegar essa altura. Estou aqui Cada problema a seu tempo. É verdade. Sim, vamos ter calma. Tudo bom, Miriam, para si, Obrigada para vocês para a também. família. Obrigada. E nós vamos embora. E também desejamos. Nós também gostamos de estar aqui. Gostamos, esta poltrona é As nossas bastante poltronas agradável. novas. E a conversa foi bastante agradável. É verdade, e vimos coisas muito bonitas. E também desejamos que tudo bom para si e volte connosco no próximo programa pelas 15 horas.
E olhe, que como esta transformação de quartos, onde parece que não há espaço, onde parece que não há condições, se tornam em coisas bonitas, e também hoje seja assim na sua vida. Por que não? Um Streamly Makeover, de uma coisa escura que se abre à luz. Exatamente. Bem. Tudo bom. Deus, Um grande beijinho, já sabem, próximo programa às 15 horas temos encontro marcado.